Estamos ao vivo. Olá, gente, boa noite. Mais uma vez, nós aqui com o nosso web papo Delivres. Delivres, Renan, a gente explica depois o que é Delivres para você, tá bom? Tá bom. É uma floresta, você sabe. Floresta Delivres é o nome, é o tipo. Você sabe por que floresta? Que você estudou na floresta com a gente, né? O nosso convidado de hoje é o cineasta Renan Braga. Ele estudou comunicação social, habilitação por propaganda aqui na UFPR com a gente, foi meu aluno, e depois ele decidiu dar um muito maior e se mudou para Cuba, morou acho que uns 3 anos lá fazendo, ele fez o curso, né, na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, morou lá esse período todo, e aí ele se especializou ainda mais naquilo que ele começou a fazer já antes de chegar na Federal e durante a Federal. Ele foi o diretor, um dos grandes realizadores de um dos PUTs, que é o Prêmio Universitário Zé do Caixão, Trash Zé do Caixão, né, que produziu um dos grandes PUTs que nesse período, chamado O Último Conto do Oeste. É um que eu tenho o grande prazer de mostrar para os amigos, para as amigas. Para os inimigos não mostro não, porque eu vou ficar muito cansado, né? Mas eu mostro para todo mundo, né? E desde então a gente mantém uma relação. Quando ele foi para Cuba, a gente se distanciou. E agora achei o cara de novo perdido maneira de falar, né? Nesse Brasil grande, produzindo cinema, produzindo de tudo um pouco. Ele vai contar para a gente hoje aqui e vai também poder, ao final, responder perguntas, até para dar um empurrão nos nossos alunos que começam neste ano uma empreitada na minha disciplina, que é fechar o ano com um vídeo. Então, ele vai poder dar algumas dicas de como ele se meteu a fazer aquela empreitada com um grupo de gente muito legal. Renan Braga, prazer ter você com a gente aqui. Tudo bem contigo? Tudo certo, obrigado. Obrigado, Faxina, pelo convite. Obrigado, Mariana, por ter me ajudado aqui. Tamires, a Vitória também, obrigado. Eu estive eu estudei na Floresta de 2012, sou da turma de 2012, não, calor de 2012 até 2015. E em 2015 eu fiz a prova para a Escola de Cinema de Cuba e passei. Aí eu tive que abandonar, não façam isso, abandonei a universidade para ir para Cuba para estudar cinema. E o Último Conto, eu tenho muito carinho por esse filme também, Faxina. Outro dia eu vi ele depois de muito tempo e me surpreendeu, tanto que ele é bom realmente. E quanto que ele capturou o espírito do trash e o espírito até do Zé do Caixão, cara, que começou com Faroeste, né? Começou com Bang Bang. E aí depois eu ter ido para Cuba e eu descobri um mundo que eu não conhecia do cinema, imenso, e realmente é um prazer, porque eu tenho muito carinho pela UFPR, pela Floresta, de voltar aqui e falar um pouco do que eu vivenciei lá. E bacana, eu espero que essa nova geração aí também, o Putz abra portas, ou pelo menos abra a cabeça do pessoal. Perfeito, perfeito. Sabe que toda vez que eu assisto, eu falo, cara, esses caras foram ousados. E é isso mesmo, né? Vocês fizeram uma coisa muito divertida, tem um roteiro maravilhoso, sabe que você tem tudo, você tem locações maravilosas, você tem toda a indumentária, você tem uma sonorização que, em dado momento, você fala, cara, como é que eles acharam isso, né? Muito legal. Você que está acompanhando a gente, vai lá no YouTube, lá, coloca lá, O Último Conto do Oeste. Putz, O Último Conto do Oeste. E assista, porque você vai ver. Muito legal, muito bacana, muito gostoso. Bom, e está com a gente, claro, está aqui com a gente. Quem nos comanda, quem manda em nós é a Mariana. Mariana é a nossa diretora de TV, a nossa máxima coordenadora aqui, ela que nos coordena. Apareça aí, Mariana. Aí, Mariana, passa aí, essa nossa chefe. Né? E também aí nós, os subordinados da Mariana, sou eu, a Vitória e a Tamires, que a gente, coordenado a ela, a gente faz pergunta, coloca o convidado na parede, se for o caso, não vai ser o seu caso, Renan. Né? Pode ser, a Mariana também, além de convidado, também faz. Legal. Então, a Mariana, você combinou com o Renan, a Mariana que fez a com o Renan, ele faz uma apresentação inicial agora, é isso, né? E aí depois a gente entra com as perguntas, é isso, né? Sim, quando você me convidou, Faxina, você falou assim, Renan, faz um título para sua fala. Aí eu fiquei pensando, né? Você só falou assim, mas eu perguntei, mas Faxina, o que eu falo para essa garotada, não sei o quê. Você falou, não, ensina a fazer filme aí.
Aí, né, uma coisa tão ampla dessa. Deu um título, inclusive, né? Deu um título. Você deu um título legal. E o título que eu dei é esse aqui, ó. Vou abrir. É esse? Isso. Ficou? Você deu vários, aqui, ó. mas Tô ficou, abrindo né? Tá aí, aqui. olha lá. Tá aí, isso. E aí, o que é isso, né? O que significa isso? Eu vou contextualizar aqui agora. Eu tirei esse título. O que é a obstrução? Então, a gente depois entra para conversar contigo, ok? E você Valeu. que está com a gente, acompanha até o final, que você vai aprender muito com esse rapaz, que ele já tem mais de uma dezena de curta-metragem produzido. Está agora numa empreitada para o longa-metragem. A Soja, é isso, né? Depois Soja é o roteiro de longa-metragem que eu estou produzindo. E tem outros projetos também que eu estou fazendo em paralelo, que talvez até saiam antes desse Soja, mas o Soja é o meu sonho de filmar uma ficção bem pretensiosa também, tal qual foi o último podcast. E o meu título... Renan, tá? Valeu, Faxina. Abraço e obstrução, né? De onde que eu tirei esse título? E aí eu coloquei também um subtítulo tão pretensioso quanto, que é Como Fazer um Filme, e eu realmente espero chegar com essa fala, ensinar um pouco como fazer um filme. Eu tirei a obstrução, esse termo, desse filme aqui. Esse filme é um documentário de 2003, ele é feito pelo Lars von Trier, em parceria com Jürgen Leth. Os dois são cineastas dinamarqueses. O Lars von Trier, talvez ele é mais conhecido. Ele fez Dogville, ele fez Dançando no Escuro, que é um filme com a Björk. Ele fez Anticristo, Ninfomaníaca, Melancolia, entre outros aí. E ele é bem proeminente, ele é bastante reconhecido nos festivais mundo afora, Cannes, Berlim. E ele tem um ídolo, que é o Jürgen Leth. Jürgen Leth também dinamarquês, de uma geração acima, ele é mais velho que o Lars von Trier. E o dispositivo desse filme, das 5 obstruções, é que o Lars von Trier liga para o Jürgen Leth e fala assim, eu quero fazer um filme, quero fazer um projeto, será que você não está interessado? Vem aqui e a gente conversa. E a premissa desse documentário é bem simples. O Jürgen Leth fez esse filme aqui, chama O Humano Perfeito, em 1967. Esse filme tem 13 minutos, eu acho, dá para ver, eu acho que tem no YouTube, em inglês. E pro Lars von Trier é o filme favorito dele. E para ele é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. E o Lars von Trier pede pro Jürgen Leth refazer esse filme 5 vezes. E o documentário mostra esse processo de refazer esse filme 5 vezes. E em cada uma dessas vezes, ele coloca 5 obstruções. Ou melhor, em cada uma dessas vezes que ele refaz, ele coloca uma obstrução. E a primeira obstrução para ele refazer esse filme é que ele tem que fazer o filme com 12 frames, ou seja, cada edição do filme, cada unidade mínima entre um corte e outro tem que ter 12 frames de duração, não mais que isso. 12 frames de duração é meio segundo de pantalla, então de tela. Então cada corte vai ter meio segundo de tela. Ele precisa responder as perguntas que ele fez no filme original, porque no filme original ele tem uma narração que faz perguntas, ele tem que responder essas perguntas. Ele tem que filmar em Cuba, um lugar que ele nunca foi antes, e ele tem que fazer isso sem nenhum set de filmagem. E o Jürgen Leth faz a mala, vai para Cuba, faz o filme, O Humano Perfeito versão Cuba, também um curta de 13 minutos, tal qual, adaptado para Cuba, e volta com esse curta na bagagem, mostra pro Lars, e o filme é estarrecedor. É incrível, é maravilhoso, o Lars adora esse filme, tem um quê de videoclipe, tem uma linguagem que nunca foi vista antes, por causa dos 12 frames. Então, com essa obstrução, ele conseguiu fazer algo inovador. E o Lars von Trier fica estarrecido e fala, porra, parabéns, você é foda. Ele vai para a segunda obstrução. A segunda obstrução é que ele tem que ir para um lugar miserável do planeta. Ele não pode mostrar esse lugar. O Jürgen Leth tem que ser o homem, ou seja, ele tem que atuar, ele tem que ser o protagonista. E ele tem que refazer a cena do jantar. Porque no filme original, O Humano Perfeito tem uma cena no jantar em que ele come um peixe com champanhe. E o Jürgen Leth tem que fazer essa cena, pelo menos,
no lugar mais miserável do planeta, sem mostrá-lo. E ele vai lá e faz isso aqui. E essa é uma das cenas mais icônicas que ele conseguiu criar na sua própria carreira. Ele vai para Mumbai, na Índia, e no centro de Mumbai ele coloca uma câmera e começa a jantar, no meio da rua. Um peixe com um shandong, um smoking, só que ele não cumpre com essa obstrução aqui, de não mostrar o lugar. Ele faz uma armadilha. Ele coloca uma tela semi-transparente atrás dele para poder mostrar as pessoas atrás, olhando esse cara comer no lugar mais miserável do planeta, onde as pessoas ganham 10 centavos de dólares por ano, em média. E o Lars von Trier fica puto, porque ele volta com o filme é maravilhoso, o filme é potente, tem imagens estarrecedoras também, só que ele descumpriu uma obstrução. E o Lars von Trier pergunta para ele, tá, beleza, vamos fazer uma terceira vez. E qual que deve ser o seu castigo agora? E aí ele fala, a terceira obstrução é a completa liberdade. A terceira obstrução é que não há obstrução. E o Jürgen Leff ri e fala, tá, que diabólico você é. Mas ele pensa e fala, eu não gosto, eu não consigo, eu preferia ter algo para seguir. Mas o Lars von Trier ferrenho e fala, não, você é totalmente livre. Então daí que eu tirei, é desse filme que eu tirei. Bom, e ele vai fazer o filme com total liberdade, e eu não vou mais contar desse filme, para vocês terem vontade de buscar ele, porque é um filme sobre fazer filme, e é um filme sobre fazer filme inesperadamente, igual vão pedir para vocês entregarem um filme para o Putz, o Lars von Trier está pedindo para o Jürgen Leff entregar 5 filmes desse filme que ele já fez. E é daí que eu tirei a obstrução. E como que a gente faz filme, eu cheguei a essa fórmula aqui. Onde a obsessão, mas uma obstrução é igual a um filme. A gente já entendeu o que é uma obstrução e o que será que significa que é a obsessão. A obsessão, para mim, é uma pergunta que fica na sua cabeça durante um tempo e naquelas noites que você tem que acordar cedo, no outro dia você fica acordado, não consegue dormir, está deitado no leito metafísico pensando nessa pergunta, que pode ser qualquer pergunta. Inclusive, nesse filme, Humano Perfeito, o Jürgen Leff resume isso, onde o personagem dele, fazendo a barba, diz, hoje também eu experimentei algo que posso compreender nos próximos dias, que espero compreender nos próximos dias. Então, o humano perfeito, segundo Jürgen Leff, tem obsessões. E a gente precisa de obsessão para fazer um filme. Então, se você pensar em algum cineasta e olhar a filmografia dele, você vai perceber as obsessões que ele tem. Tem uma piada recorrente que as pessoas falam que os cineastas fazem o mesmo filme várias e várias vezes. Então, se você olha, por exemplo, os filmes do Tarantino, ele tem uma obsessão por pé, por sangue, pelo cinema oriental, e isso é recorrente em todos os filmes. As obsessões do Lars von Trier, ele coloca nesse filme também. O filme é completamente sobre a própria obsessão, que é colocar os deuses dele contra a parede, questionar seus próprios deuses. Seja ele um deus cineasta, seja ele um deus divino, como ele faz em Melancolia, como ele faz no Anticristo, como o próprio nome já entrega. E aqui ele coloca o Jürgen Leff contra a parede, para falar assim, será que esse cara é humano mesmo? Esse cara é o meu ídolo maior, eu vou colocar ele contra a parede. As obsessões do Jürgen Leff são sobre a busca pelo humano perfeito, mas tem a ver também com a teoria do observador ideal. Ele é um documentarista e ele tenta entregar a realidade pura, se é que isso existe, com uma visão ingênua da coisa. Ele mostra para você quem é o humano perfeito, mas ele também se questiona isso. Ele é também uma busca dele. E os nossos filmes devem ser também uma busca das nossas obsessões. A minha obsessão vai um pouco em relação a essa do Jürgen Leff, da minha relação com a realidade. Esse filme que a Mari colocou lá para vocês verem, eu fiz ele em 2018, lá na Escola de Cuba, antes da minha tese. Ele tem 7 minutos, ele chama Hiperpercepção, e é sobre exatamente isso, a minha relação com a realidade. E a pergunta que eu também um dia espero poder responder, onde é que está a realidade?
como que eu mostro ela, como que eu agarro ela, como que eu sinto essa realidade. E aí eu deixo a pergunta para vocês, porque essa pergunta vai ser muito importante neste momento de que vocês estão pedindo para um filme para ser feito. Qual que é a obsessão de vocês? Acho que esse vai ser o ponto principal para tirar a ideia. A ideia sempre nasce da obsessão. E a partir da ideia você vai criar elementos para poder fazer essa obsessão ser palatável. Você vai criar personagens, você vai criar um universo, você vai criar personagens que interajam com esse personagem, e aí você tem um filme. Então, até aqui, eu consegui falar como é que se faz um filme, essa é a fórmula, e o que eu quero, eu deixei o link lá para vocês verem a hiperpercepção, é mostrar o meu processo para ver se eu jogo luz para esse dilema de vocês, que vocês têm que fazer um filme. Eu vou mostrar como é que eu faço os meus filmes. E começando da ideia. De onde que veio a minha ideia, né? Eu tenho essa obsessão com a realidade, ok. E agora eu vou contar uma história o mito inicial, o mito fundador desse filme. Eu estava em Cuba, em 2018, prestes a entrar para fazer a minha tese, e bem-vindo de volta. Já podem ir perguntando se vocês quiserem me interromper, agora a gente já começa um processo mais informal, tá? Mas deixa eu contar essa história. Eu estava em 2018 em Cuba, eu tenho um problema no meu ouvido é muito infeccionado, e ele cria muita cera, e às vezes chama rolha de cerume, é o nome técnico, rolha de cerume. Desculpa eu contar isso, mas é que acho que eu tenho que me expor também para não ficar uma coisa egóica de eu falar de mim. E é divertida essa história. Eu tava com uma rolha de cerume, meu ouvido tava entupido. E como que eu faço filmes se eu não ouço, na verdade? E geralmente, quando eu tô com o ouvido entupido, eu vou no hospital e o enfermeiro limpa com uma seringa de água para tirar essa cera. Dessa vez estava muito entupido, era muita cera. E eu tive que ir no hospital em Havana encontrar uma especialista, uma otorrino. E aí eu fui nessa consulta, viajei para Havana, que fica a 1h30 da escola, só para limpar o meu ouvido. Eu cheguei lá, sentei na cadeira da moça, e ela pegou as ferramentas dela. Ela tem 3 ferramentas, que uma delas é a seringa, que eu já sabia de antemão que não ia funcionar, porque já não tinha funcionado antes. A segunda ferramenta é um gancho quase parecido de dentista, que ela enfia lá dentro e fica cutucando assim para tirar a cera das paredes do ouvido para ver se desentope. E a terceira ferramenta é um sugador. Ela mete lá dentro e fica sugando a cera para tentar tirar. E dói muito. E enquanto eu estava fazendo isso, eu me mexia, porque a dor é grande. E aí ela falava assim, não se mexe, eu vou te machucar. E aí eu, suando frio lá, eu falei, moça, a minha pressão baixou um pouco. E aí nesse momento eu encostei para trás e desmaiei. Desmaiei, apaguei. E eu fui embora. E eu devo ter ficado uns 5 minutos apagado, porque a hora que eu voltei, tinha mais gente na sala além dela, tinha outras 3 enfermeiras me olhando e gritando comigo. E o mais interessante é que quando eu voltei, o meu cérebro deu uma reiniciada tão grande que eu não lembrava, que eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui com essas pessoas gritando comigo em espanhol? Eu não lembrava que eu estava em outro país. E isso durou o quê? 3 segundos de completo pânico, onde eu comecei a me lembrar, não, eu passei numa prova, eu tô em Cuba, eu tô prestes a fazer a minha tese, meu ouvido entupiu, eu vim aqui para Havana para limpar o meu ouvido, durante 3 segundos isso, e esses 3 segundos eu comecei a convulsionar porque eu tava com medo, não era porque eu tava tendo convulsão, tentando convulsionar. Essa história eu tô contando porque ela me inspirou a fazer a minha tese, porque eu descobri o que é não ter a percepção das coisas. E aí eu me perguntava, a minha obsessão, a pergunta fundadora do meu filme, o que será que é ter a completa percepção da realidade? Eu sei o que não é ter os meus sentidos, mas e se eu tivesse todos os sentidos a top? E mais, o que é ter os sentidos além desses sentidos? E daí nasceu a hiperpercepção. E aqui nesse momento eu vou compartilhar com vocês
as tripas do projeto, que é essa pasta. Eu sempre começo todo o projeto fazendo uma pasta no meu computador, com o possível título do projeto, ainda que mude depois. Esse título aqui eu odeio. Se alguém tiver alguma sugestão, eu posso tentar mudar depois. Mas eu cheguei em casa e eu comecei a escrever. Em casa é a própria escola, a gente morava dentro da escola lá. E comecei a escrever uma crônica que eu não sabia para que ia servir, mas comecei a escrever, como um fluxo de consciência. Escrevi. E no final, o que sobrou disso aqui é a voz em off do começo, aquela narração, que vai só até aqui. Mas tudo isso aqui me serviu para eu saber o que eu queria contar e quais eram as questões que eu um dia queria tentar responder. E a partir desse texto, eu já podia ir para o roteiro. E o roteiro é esse aqui. São 3 pagininhas de roteiro. E aqui eu já quero abrir, né, sobre o que é um roteiro. Quero saber se vocês já viram um roteiro na vida, se vocês estão acostumados com o que é um roteiro, como é que se faz ele, o que é um roteiro adequado. Eu traduzi aqui para a gente dar uma observada. Deixa eu ver se dá para enxergar daí? Dá. Olha só, por convenção, isso aqui é uma cena. Isso aqui é outra cena. As cenas, elas se definem por uma unidade ou por um núcleo, ou dramático, ou de geografia, ou seja, quando troca o espaço, troca a cena, ou de tempo, quando tem um avanço do tempo, ou para frente ou para trás, troca a cena também. E por convenção, a gente coloca sempre interior ou exterior, o local da cena, que depois a gente vai buscar uma locação para fazer, para ver qual local se adequa a esse local de filme, e se é dia ou noite, que a produção aí vai saber se a gente vai precisar gravar de dia ou de noite, e fotografia vai saber também se vai precisar de canhões de luz, ou se vai precisar gravar de manhã ou à noite. O roteiro é sempre escrito em tempo presente, porque é sempre feito no momento, e não precisa escrever assim, é sempre o que se vê na tela, sempre o que se vê, como se vê, tem um pouco de ritmo também, que você pode dar uma mexida, escolher palavras, colocar um ou mais adjetivos, e a gente nunca coloca assim, vemos que uma pessoa, não, isso já está subentendido, que é o que se vê. E algumas pequenas coisas que se escutam, também dá para colocar no roteiro. Por convenção, sempre que aparece o personagem pela primeira vez, a gente coloca em maiúsculo e coloca a idade dele depois. Então aqui, a cobaia, 80, entra na sala de pesquisa empurrada em cima de um carrinho. É uma velha decrépita, a gente coloca uma descrição do personagem, de como ela vai estar vestida, mas bem básica, para depois definir como que é essa roupa, de que cor. É uma velha decrépita, magra, com eletrodos pendurados na pele da testa. Quem empurra o carrinho é engenheiro, primeira vez, maiúsculo, e a idade, 30, que veste um sobretudo de plástico e máscara facial de proteção. Do lado de cá do vidro do laboratório, uma equipe de pesquisadores. Isso aqui, ó, do lado de cá do vidro, já induz que a arte e a produção tem que buscar um vidro para fazer. E eu tinha uma obstrução interessante antes de fazer esse filme. Eu sabia que eu tinha que fazer dentro da escola, em um dia de filmagem. Então eu tinha a minha obsessão, e eu tinha uma outra obstrução também, que eu queria fazer uma ficção científica. Porque na minha tese eu queria fazer uma ficção científica, e a minha equipe falou que isso era impossível. Então, eu criei essa obstrução, falei, vou fazer uma ficção científica para mostrar para eles que é possível fazer uma ficção científica sem nenhum recurso. Só com truques de câmera e de luz. Eu já conhecia as locações da escola, claro, passei 3 anos da minha vida lá. E sabia onde que tinha um vidro que podia ser um vidro de um laboratório. E já coloquei no roteiro. Do lado de cá do vidro do laboratório, uma equipe de pesquisadores. Todos vestem jaleco branco. O engenheiro estaciona a cobaia no centro da sala e olha em direção ao vidro que o separa dos pesquisadores. Ele se aproxima e coloca um aparelho parecido a um capacete na cobaia. A cobaia recebe o aparelho inerte e obediente. O engenheiro levanta uma seringa e aplica a injeção no braço da cobaia, que se contrai levemente com a picada. O engenheiro, em seguida, olha em direção ao cientista do outro lado do vidro.
Primeira vez o personagem, doutora, 40, faz um leve aceno com a cabeça, engenheiro obedece. Aqui faltou eu descrever um pouco a doutora. Ele se volta para a cobaia e carrega o carrinho para fora da sala. Aqui também dá para colocar a transição, que vai sempre aqui desse lado. Corte A, se necessário. Ou fade A. E tem programas para fazer isso. Esse aqui é o Final Draft 10, tem o Celtics. E tem um novo agora, que é tipo o Google Docs, que você pode colaborar com pessoas remotas, que chama Trelby. E tá, aqui a gente vai para a cena 2, interior corredor dia. E agora eu quero falar dos diálogos também. Por convenção, o diálogo fica sempre aqui no centro. E esse programa ele te dá toda essa estrutura. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui. Renan. Diga. Renan, só um detalhe, a gente está aqui só com a tela dos arquivos. Tem como você abrir o roteiro também ou não? Ah, eu pensei, me desculpa, Faustino, eu pensei que estava aberto. Putz. Ah, não, tá. Não, tranquilo. Mostra lá, não, a gente ganha tempo. Tem sim, claro que tem. É que é entire screen. Peraí. Podia ter avisado antes, mas de repente ele vai... Queria. Se fosse parte do mise-en-scène. Eu jurava. Tá aí. Aqui e aqui. Tá aí, né? Bacana, tá aí. Beleza. É isso aqui. Esse é o Final Draft. Vocês não estavam entendendo nada, né, gente? Então aqui, esse aqui é uma cena. Por convenção, ele tem esse formato. O Final Draft te dá esses formatos. A transição vai aqui. E os diálogos vão aqui no meio, no centro. E o interessante do Final Draft é que ele te dá aqui. Então, por exemplo, engenheiro, responde a doutora. E aqui dá para colocar uma direção, mais baixo, por exemplo. Ele responde, sim, senhora. E por aí vai. A partir dessa ideia, tendo em conta as obstruções e sabendo da minha obsessão, a gente faz um roteiro. E roteiro... Renan, deixa eu interromper um pouquinho. É que eu estou acompanhando no Face aqui, estão lá seus amigos lá, o João Pelanda, o Vitor e o Fábio, né? E o Fábio falou, Renan, volta naquela tela da nudez que você falou agora há pouco, só para te sacanear. Tela da nudez? Eu não vi isso, não. Não, é que está só pelo Face, só. Você tem que ignorar esse cara. Nem sabia que os amigos de empreitada estão aí. Não, eles fizeram o último conto comigo. Essa galera é excelente. Sim. O Vitor Albano é tremendo ator. E o Fábio rouba a cena no final com o personagem dele. Galera, beijo pra vocês. Amo vocês. A partir disso, a gente tem a nossa obsessão. O roteiro é o documento mais importante que a gente tem. E uma coisa interessante é que a vida de cineasta... E eu descobri isso há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Eu não queria que fosse assim. Mas a vida de cineasta é quase que a de um burocrata. Porque a gente tem que fazer documento o tempo todo. Porque até aqui foi um processo solitário. Mas a partir daqui, a gente precisa abrir para a nossa equipe criativa que está com a gente na empreitada. E é aí que a gente começa a fazer documentos para poder comunicar essa visão que a gente tem, essa visão inicial que a gente teve, para essa galera. E aí, o que eu faço? Eu começo a criar pastas de referências e distribuir essa para a equipe. E aí eles começam a entender um pouco mais como que vai ser o look do filme, o mood do filme, o visual, a estética, o sentimento do filme. Esse aqui é um filme, chama A Pista, La GT, é do Chris Marker, e eu peguei como referência tanto de fotografia, como de figurino e direção de arte. E aí eu mostrava para minha equipe, e já dá para entender muito melhor, né? Máquina da percepção total. Ah, entendi, beleza. E aí eles já começaram a assustar um pouco menos. Porque falaram assim, não, então é barato, é só colocar só grudar um olho mágico nos óculos. É isso.
por aí vai. Essa é a seringa, né, que é outra obsessão. Eu desmaio com seringa. Uma vez eu fui doar sangue com o pessoal da faculdade, desmaiei também. Eu tenho essa obsessão por desmaios. Tem outra referência aqui também, que um filme que chama Mulher na Lua, que é do Fritz Lang. E aí eu vou buscando referências e colocando nessas pastas para distribuir para a equipe. E eles vão, as visões vão confluindo. Direção de arte, direção de fotografia, eles vão vendo e eles vão entendendo a sua obsessão. E o interessante é que a sua obsessão vai virando a obsessão deles. E eles também têm as obstruções deles. Eles só precisam da sua obsessão. E uma vez que a sua obsessão está com eles, eles carregam o filme sozinho. E aí eles propõem coisas que você jamais pensaria. Porque eles são melhores que você nas especificidades deles. E fazer cinema é um trabalho tão hercúleo, tão difícil, tão físico, esgotador, que a obsessão ela serve também para te emprestar o desejo psicanalítico mesmo. Aquele que faz você passar a madrugada acordado, comer mal e foda-se. Porque é assim, fazer filme sem nada é assim. Ok, temos as referências, temos o roteiro, a gente faz uma decupagem do roteiro para ver as necessidades, cada departamento faz a sua decupagem, e aí a gente vai visitar algumas locações possíveis e já começa a ensaiar onde que vai ser visto tal coisa, onde que os planos vão ser vistos, onde os atores vão estar. E essas fotos aqui foram tiradas de celular mesmo, nas próprias locações. E é sempre uma busca pelo plano que vai ficar, como é que vai melhorar. Era uma locação que a gente acabou não usando, mas era... Esse processo chama de scouting técnico, né? Toda a equipe se junta e vai visitar a locação previamente, para chegar no dia e não precisar ficar improvisando onde coloca a câmera. Então, esse aqui a gente também não usou. E quando a gente chega no dia, esse aqui a gente usou, é o exterior lá. Quando a gente chega no dia, a gente não tem tempo para ficar tomando decisão desse tipo, então o máximo de decisão que a gente tiver de antemão, melhor. Então aqui, por exemplo, dá para ver esse processo que a gente fez de... Cara, é Cuba, né? Lá tem umas máquinas russas que você nunca viu na vida. E eu tenho essa obsessão também por idiomas nórdicos. Tá na minha tese, tá na hiperpercepção também de ouvir a sonoridade das palavras que você não entende, que parece que são eloquentes, mas na verdade são qualquer coisa. E eu queria aproveitar essa obstrução de estar em Cuba para poder utilizar o que Cuba te dá. E isso acontece em qualquer lugar. Você está em Curitiba, você vai utilizar o que Curitiba te dá. Você tem que filmar na floresta, você tem que utilizar o que a floresta te dá. Esse aqui é um scouting que a gente fez. E você vê o processo aqui. A gente estava buscando um plano para fazer lá no exterior, nesse terreno aqui. E a gente ia fazendo provas, ia provando, ver onde ficava bom, para a gente definir onde é que vai chegar. A gente vai filmar amanhã? Ok, amanhã a gente vai colocar a câmera aqui, nesse lugar. E os atores vão fazer essa movimentação. E essa é a parte do processo em que você vai também induzindo o desejo nos seus colegas. Porque a obsessão tem que ser compartilhada. Se só você tiver a obsessão, você vai ser só um idiota. Se os outros tiverem a obsessão mesma que você, que é fazer um filme bom, aí o filme vai ser maravilhoso. Então, e a gente colocava a câmera ali e a gente mesmo atuava para... Essa diretora de fotografia atuava para ver como é que fica o resultado depois para tomar essa decisão. E essa é aquela cena que ele chega com o balde. Não sei se vocês viram, se vão ver depois, mas aí a gente fez isso aqui. E essa aqui já era a equipe.
Mais do terreno. Esse era o assistente de direção. E aqui sim é aquela cena que a gente já definiu, aquele plano. A gente já definiu a movimentação, a gente viu onde é um lugar bom para ficar, e aí a gente confirma e já toma essa decisão. E aí no dia seguinte a gente já sabia onde que a câmera ia estar, o que os atores iam fazer. E eu tinha outra obstrução que eu só podia utilizar duas atrizes, que são no caso a cobaia e a doutora. Então meu diretor de arte e o produtor, eles também atuaram, e um colega meu também atuou. E o putz é exatamente isso. Deixar a câmera lá e você vai lá atuar e ver se ficou bom, se não ficou, consegue, vai até o final. E a partir disso, a gente faz esse documento aqui, que é importantíssimo. Me digam se estão vendo aí. Estou abrindo o Excel agora. É isso? Esse documento aqui, que chama roteiro técnico. Meu cachorro. Roteiro técnico. A gente coloca os planos aqui, as fotos do plano. A gente coloca os planos que a gente não tirou foto, a gente coloca como storyboard. E aqui uma breve descrição, que é para chegar no dia da filmagem, a gente ter tudo ali em mãos. O que a gente vai fazer no dia, o que precisa, cada plano. Aqui uma descrição do plano, aqui o valor de plano americano. Aqui a câmera está fixa no tripé. Tem uma aqui que é dolly, a gente coloca aqui para todo mundo saber que vai precisar de dolly. Dolly é um carrinho. Carrinho que coloca a câmera em cima. Aqui, ó, dolly. Com a imagenzinha aqui dos atores. Aí coloca a lente que vai precisar, 85mm, para que a gente já sabe de antemão. As luzes que vão utilizar. E além disso, o diretor de fotografia faz um mapa também das luzes e de onde que vai ficar cada luz e onde que vai ficar a câmera. Um mapa da locação e de onde que vai colocar isso para os gaffers e para os elétricos saberem. A altura da câmera, a distância da câmera até o objeto, 8 metros, isso serve para foco, os espaços a iluminar, algumas observações, a ordem e o tempo do plano também. Quando você é diretor, você tem que saber quanto tempo esse plano vai durar na tela. Para você fazer um ensaio, ver, não, vamos acelerar um pouco mais, ou vamos fazer um pouco mais lento. E esse é o roteiro técnico, muito importante. De novo, porque o cinema é coletivo. Quero mostrar esse documento aqui também, que quem faz é o diretor de arte. Esse não é desse filme, esse documento é da minha tese, porque a gente fez tão rápido esse filme agora que não teve tempo de fazer esse tipo de documento, mas é um documento que faz o diretor de arte para ele poder se comunicar com a equipe dele e para ver com o diretor se é isso mesmo a visão que ele buscou, as referências, as cores que o filme vai ter, e uma espécie de dossiê também da estética do filme. Então a gente escolhe sempre uma paleta de cores, as cores para criar o contraste, quais a gente vai utilizar, e aí sempre que a gente vira um objeto, a gente olha esse dossiê e vê se esse objeto está dentro da paleta de cores. Então, por exemplo, pega um isqueiro, não, esse isqueiro não vai rolar, né, cara? Ou o filme que a gente quer fazer, esse isqueiro é mais verde-limão. Esse é o mood board, o mood board, quadro de sentimento. Aí, uma breve explicação. Renan, e quem define isso aí é o diretor de fotografia, os dois juntos, né? Diretor de fotografia e diretor de arte. Os três juntos, os três sentam, vem um roteiro, eles já conversaram bastante com o diretor, e aí eles vão propondo coisas. Não, a gente precisa de elementos mais frios, porque o verde é um elemento mais degradante, mais pueril, vai ter uma luz entrando pela janela. E é muito importante conversar o tempo todo, e o diretor sempre tem que aprovar as coisas, porque senão elas destoam, sabe? Aí ele faz uma lista de referências também. Renan, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, normalmente, o pessoal
fica louco assim, né? Olha, tem um roteiro, já vamos para gravar em seguida, né? E faça um cálculo assim, mais ou menos estimado. Quanto tempo você ocupa, você usa antes, até chegar e ter o roteiro técnico pronto, para poder, então, ir para a gravação e depois o tempo de gravação? Tem como você estimar, mas assim, olha, o tempo de gravação é X e o tempo de preparação, né, até para gravar é Y. Tem como dar uma estimativa nisso? Então, quem vai te dizer isso são as próprias instruções naturais que o próprio espaço te impõe, de prazo, que por exemplo, no Puts agora, quem vai te colocar não sei, quando que vai ser o festival. E ali tem que estar pronto. Então, a gente tem que filmar pelo menos daqui um mês. E isso depende muito. Tem roteiro que você está pronto e leva 2 anos para fazer. Mas no momento de entrar em pré-produção, nesse filme, na Hiperpercepção, eu fiz o roteiro, a gente tinha 2 semanas para tudo. Então, desde fazer o roteiro até entrar em pré-produção, foram 3 dias. E aí, por isso que o roteiro destoa bastante. Por exemplo, ali não tem tanto diálogo. E depois, eu não coloquei a voz em off só entrou depois na edição. E aí as coisas vão sendo feitas assim, concomitante umas à outra. Mas isso é obstrução quem vai te dizer. Em termos de ideal, você tem um roteiro pronto, você vai ter, sei lá, 6 meses para fazer esse roteiro ficar melhor, mais 6 meses de pré-produção, mais 1 ano de filmagem, mas isso nunca vai acontecer, né? E para isso que servem as obstruções também. Porque se você não tiver prazo, você vai ficar igual aquele filme, Cinedoc Nova York. De quem é esse filme? Do Charlie Kaufman, não. Kaufman, não sei o que é Kaufman. Acho que é, né? É o Kaufman, Que o Philip Seymour Hoffman nunca termina a peça de teatro dele e ele acaba criando uma Cinedoc de Nova York, da cidade inteira de Nova York, e nunca terminam. E as obstruções servem para isso. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente tinha tempo de buscar uma locação em Havana, a gente não estava em Havana, a gente trabalhou lá, e reconstruir do zero. Se a gente não tivesse esse tempo nem esse dinheiro, a gente já pegaria uma locação mobiliada. Nesse caso, a gente teve tempo de pintar, de colocar os móveis. Esse aqui era a referência. Essa aqui é a original. E essa aqui era onde a gente queria chegar, com tons verdosos, com couro, marrons. E a gente conseguiu. Se vocês virem o filme, dá para ver que está bastante bem logrado, bem feito. Essa é a locação original, aqui a gente queria chegar a isso. Essa é a locação original. E todo esse trabalho de scout, né? Essa era uma referência para fazer a cena do consultório. E dentro desse documento também tem as referências de utileria, que são os objetos que vão aparecer em cena. Então, por exemplo, o personagem tinha vários pôsteres na parede dele mesmo, era um personagem egocêntrico e tal. Pôsteres e a degradação, a bagunça no quarto dele, espelhos quebrados. Ele era um bailarino, então tinha uma barra para ele ficar se alongando em casa. Era um filme que jogava muito com os reflexos. Esse filme está disponível no meu portfólio, se vocês quiserem ver. Aí de ambientação também, para mostrar esse clima retromoderno de móveis. Todos os móveis que a gente conseguisse tinham que entrar nesse perfil. O material gráfico, que são os pôsteres na parede, a gente fez várias montagens para colar. De novo, era um bailarino. E também a utileria gráfica, né? Tem uma cena horrível. Eu odeio essa cena. Que o personagem abre o Wikipédia. Nada a ver. Eu tenho até vergonha. Que é simples, né? O cinema é ação, você tem que mostrar as coisas. Você não abre um Wikipédia e você mostra, a pessoa vai ler o Wikipédia no meio do filme. Mas isso aconteceu, ainda tá no filme, eu não gosto. Mas a gente teve que fazer o design gráfico, colocar lá na tela para filmar depois. As referências de figurino, em vários momentos do filme, de vários personagens. Esse aqui é outro personagem, a referência de figurino dessa doutora, a referência de figurino desse médico, a referência de maquiagem e cabelo. Esse é o ator que a gente queria fazer chegar aqui. Esse aqui é um bailarino muito famoso em Cuba.
Essa aqui é a atriz, a gente fez ela chegar aqui. Se vocês virem no filme, a gente conseguiu, que ela tá incrível. Esse aqui é o ator, a gente fez ele chegar nisso aqui. E esse é o filme, chama Sintome. Dentro do Sintome tem a hiperpercepção lá. Eu meti um filme dentro do outro, um filme dentro do filme. Da hiperpercepção que eu fiz antes, para Sintome. Dia de filmagem. A gente fez a pré-produção, todo mundo tá sabendo de tudo, a gente sabe das demandas que cada dia de filmagem necessita. Então a gente vai fazer um desglosse, uma decupagem de quantos dias a gente vai precisar para em tal locação, em tal locação. No caso desse filme, a gente só tinha um dia de filmagem. E a gente faz esse documento aqui. Que é um dia de filmagem. E cada tirinha dessa aqui é um plano, ou uma cena, melhor dito. Cada tirinha dessa aqui é uma cena. E aí a gente tem o tempo, a gente coloca aqui o tempo de fazer cada cena dessa. Então, por exemplo, essa cena aqui a gente começou às 7h30 da manhã. E quase nunca a gente vai filmar na ordem cronológica de roteiro. Porque as demandas quase nunca batem com a demanda cronológica de roteiro. Se a gente pudesse, a gente filmaria, porque é bom para atuação, é bom para o continuista. Mas, por exemplo, aqui a gente começou pela cena 6, que é aquele plano no exterior, quando a cobaia acabou de sair da máquina da percepção total. E aqui, por exemplo, a gente tinha 1h30 para fazer esse plano. E a gente queria fazer de dia porque Cuba tem um sol a pino o dia todo, uma luz dura. E a diretora de fotografia falou assim, não, a gente precisa fazer isso de manhã, no primeiro horário da manhã, porque talvez esteja nublado, a luz esteja mais difusa. E aí a gente coloca aqui nesse documento, cada movida que é colocar todos os aparelhos dentro da caixa, pegar uma equipe, colocar no ônibus e se mover até outra parte. Isso leva tempo também, e tem que estar calculado. E quem leva tudo isso aí é o assistente de direção, que eu diria que é a pessoa mais importante num set de filmagem, porque ela é um maestro que fala para as pessoas como é que elas devem se mover, quanto tempo a gente tem para fazer tal coisa. Ela fala, fotógrafo, você tem tanto tempo para iluminar, você consegue? Você precisa de mais tempo? A gente pode apressar, a gente está um pouco atrasado. Ele que escolhe quando que a gente vai cortar para o almoço, quando a gente sai para comer. E sem ele o filme fica uma bagunça. E é a pessoa que mais tem que entender de roteiro, porque é ele também quem vai decidir em quantos dias vão ser filmados, quanto tempo cada plano. E claro, sempre com o diretor e com o fotógrafo, que leva tempo também, e com o produtor, que é quem tem que conseguir esse ônibus para mover, que é quem tem que pagar a câmera, quem é que tem o dinheiro em caixa. Ana, aí depois a gente vai passar um 3. Uma dúvida. Sobre o filme Hipersensibilidade, os atores, eles eram cubanos? Sim. E como que vocês conseguiram... Como que consegue ator para filme? Casting. Eu pulei essa parte do casting porque nesse filme a gente não fez tanto casting, mas você precisa de um tempo também para ligar. Lá não tem... Em Cuba já tem internet agora 3G, mas quando eu saí de lá não tinha 3G. Você tinha que ligar no telefone e ir perguntando para as pessoas. Você conhece algum ator que seja velho, que possa fazer que tem que fazer uma cobaia, que é uma senhora velha, não sei o quê? Eu conheço. Aí eu ligo para ela, eu marco de encontrar ela. Às vezes eu ligo para vários, marco tal horário em Havana e vou vendo eles lá. Esse é o casting, é o básico de... E isso é uma parte grande do filme também. Você escolher o ator certo para aquele papel. Nesse caso, eu tive muita sorte, porque eu não tive tempo de fazer casting, e os atores que eles me indicaram eram os atores corretos, as atrizes, no caso, eram essas duas atrizes. Mas na tese, sim, que eu fiz que era um bailarino, era uma especificidade muito grande, a pessoa tinha que saber dançar e tinha que saber atuar. E aí eu fiquei um mês indo para Havana encontrando pessoas, até que eu encontrei esse cara, que é maravilhoso, que dança super bem. E aí depois disso a gente foi fazer ensaio, etc. Mas geralmente é isso, vale a pena você gastar
bastante tempo encontrando o ator certo para o papel certo. Porque isso faz a diferença. Realmente é o que faz a diferença. E aí aqui, cena 3, interior, dia, e aí tem todas as informações ali pra gente ver. E o tempo aqui. Então você já vai chegar no dia da filmagem sabendo quanto que falta, a gente tem que fazer isso aqui em 1 hora, a gente tá atrasado, não sei o quê. E a gente... Então, outra movida aqui. Glauber Rocha é o nome da sala de projeção. A gente fez numa sala de projeção dentro da escola, que é aquele laboratório com vidro lá. Então, esse documento chama Ordem do Dia. E em todo filme eles fazem isso. E além da ordem do dia, você vai ter a decupagem do dia a dia, day out of day. Tem programas também que fazem isso. Tem esse programinha aqui, ó. Não sei onde tá. Tem um programinha, chama Movie Magic, que faz esse tipo de trabalho sem você ficar no Excel fazendo essas coisas. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Tem alguma pergunta? Tô indo muito rápido? Como é que tá isso, gente? Tá... Eu tenho uma pergunta. Uhum. Na verdade, é uma pergunta, assim, tanto pro filme, tanto pela sua vivência, que seria... já que você teve a experiência de estudar fora do Brasil, foi para Cuba estudar, e queria saber, assim, qual que é essa percepção, porque as pessoas têm um pré-julgamento em relação a cinemas e coisas artísticas de outros países, tipo o Japão ou a Coreia, que eles falam que tem atuação forçada, que não tem emoção, essas coisas. E qual seria a percepção das pessoas de lá em relação ao cinema brasileiro e como foi ter essa divergência, já que você vem do Brasil, então é uma cultura totalmente diferente, então como que foi fazer um filme lá? Essa escola, ela é uma das melhores escolas, e é muito famosa no meio, é uma das melhores escolas de cinema do mundo, e com um preço acessível. Antes era de graça para brasileiros, e antes era de graça para todo mundo, no maior estilo utopia socialista. Isso não se sustentou, porque o socialismo não se sustenta, não sei. Mas o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo também. E muito... O Brasil faz muita parte dessa escola de cinema de Cuba. E as pessoas sempre viajam para lá para dar aula. Os cineastas brasileiros estão sempre engajados lá. Mas Cuba, em geral, sem falar do meio do cinema, eles adoram o Brasil porque lá passam novelas brasileiras em Cuba. Qualquer cubano que você encontra na rua que sabe que você é brasileiro vai te perguntar das novelas. Avenida Brasil, não sei o quê. E como eu não vi novela, as pessoas ficavam muito frustradas comigo. Como assim você não vê novela? Mas aí depois eu comecei a ficar sabendo o que acontecia. Tipo, a Carminha é uma muito má, não sei o quê. Porque eles me contavam. E aí depois no final já falava assim, sim, a novela da Carminha. Eles ficavam mais felizes comigo. Mas sim, o cinema brasileiro é muito rico. A gente é um país continental e está tentando cada vez mais descentralizar do eixo Rio-São Paulo as produções. E, por exemplo, Pernambuco tem um cinema muito, muito bem avançado, muito bem maduro. E no festival, anualmente tem um festival de cinema lá em Cuba que sempre recebe filme brasileiro e sempre são os filmes que chamam a atenção. E sim, todo mundo lá da América Latina tem um carinho. Chama Festival Internacional de Cinema da América Latina. E prioriza os filmes da América Latina. E o Brasil tá sempre... E a gente também não dá muito valor para o nosso cinema. A gente tem um preconceito também com o cinema nacional. Achar que o cinema nacional é gordo gritando, né? Achar que é o Crow, sabe? Mas isso é só uma pequena parte, talvez... A gente tem um problema muito grande de distribuição. A gente tem um filme do Wagner Moura, que não conseguiu sair ainda. A gente tem um filme do Alceu Valença, A Luneta do Tempo, que ninguém conseguiu ver esse filme ainda. E disseram, não sei, que é um filme genial.
e que não é distribuído, não chega nos cinemas, porque tá tendo Vingadores, entendeu? Cultura hegemônica, a gente quer ver as coisas, não consegue. Então, todos esses problemas aí. Mas a gente tem que olhar com carinho para o nosso cinema. Porque Ô, nem Renan, os próprios brasileiros assistem os filmes. Uhum. E tipo, pelo menos a maioria das pessoas que eu convivo não conhecem filmes. Eu vou comentar sobre um filme, a pessoa fala, não sei, e é sugestão de filme, me dá sempre filme vindos dos Estados Unidos, sempre. Então, é uma desvalorização enorme. Então, mas é cultura hegemônica, né? Estados Unidos investiu durante muito tempo no cinema deles, né? América para os americanos, enfim, a história do colonialismo. E é colonialismo de cultura também. Por isso que é cultura hegemônica, por isso que a gente tem que lutar contra ela. E não é lutar contra ela no sentido de rejeitar. Não, eu adoro Vingadores, mas é no sentido de olhar com carinho mesmo para o cinema daqui, de ter lei de incentivo, lei de espaço, 30% que seja, pelo menos, das salas de ser cinema brasileiro. E tudo bem, Vingadores, bora, é maravilhoso. O problema, né, Renan, é que na distribuição você já tem um tipo de cota que as empresas determinam. Olha, esse tem que ficar 4 semanas, quer dizer, eles e acaba não dando espaço quase para o nosso cinema, e a gente tem aceitado muito isso, né, de fora, quer dizer, essa imposição mais comercial, porque os caras vêm com uma puta campanha de divulgação, quer dizer, vai dar bilheteria, e aí tem uma questão, eu fiz um curso esses dias com um dos distribuidores, que ele é mais alternativo, é brasileiro, daqui de Curitiba, e ele falava, olha, pra gente é uma luta insana, quase, em tentar colocar o filme nosso, você tem que, sabe, pegar resto de tempo, sabe, a sala... meia-noite, sessão meia-noite. X tempo por mês, Então ele falou assim, é insano, porque eles definem horário, definem quantidade de veiculação, então é toda uma lógica mercantilista, que acaba botando a gente nessa situação, né? Renan, nós estamos quase indo para o final já do trabalho, não sei se a Tamires tem alguma pergunta, que nós temos mais uns 5, 10 minutos aí para poder fechar o nosso boteco hoje. Tá, eu quero falar de som, só rapidíssimo. Que uma percepção que a gente tem que ter é que os sons gravados na filmagem, a gente só grava e só utiliza os sons de diálogo. Todos os sons depois de copo, de roupa, de passos, a gente coloca depois. Inclusive, eu lembro quando você falou isso para mim, o Faxina, lá em 2012, que mudou a minha cabeça. Você falou assim, cada ambiente tem um silêncio. E depois eu vi isso editando o filme e falei, nossa, tá horrível, vou ter que pegar esse silêncio que ficou aqui e multiplicar ele para ficar embaixo aqui. E isso chama edição de som. Você consegue colocar a atmosfera, colocar a emoção em um espaço, colocando o que a gente chama de room tone, que é o silêncio de diferentes espaços. E eu também, eu chego na hora da edição, de edição de som, com esses sons escolhidos, num banco, um banco de som mesmo que a gente tem. Então, isso é muito importante também, que não dá para deixar para depois ou achar que é isso mesmo. Não, som é muito importante. E o que a gente utiliza, que a gente grava na filmagem, é só o diálogo, em geral. Em geral. E eu acho que é isso, Faxina. Vocês têm mais perguntas? Ô, Tamires, é seu momento, Tamires. Manda aí. A minha era muito parecida com a da Vitória, então já foi respondida. Eu tenho uma outra pergunta que... Vai falar mais uma coisa, Tamires? Manda lá. Qual que seria a parte mais trabalhosa de se fazer um filme? É roteiro, é gravar, é som, é procurar artista, local? Qual é a parte mais chatinha de se trabalhar? A parte mais difícil é você fazer tudo isso com o mesmo empenho. Porque tem coisa mais chata e tem coisa mais legal de fazer. E é por isso que tem que ser uma obsessão, e é por isso que da obsessão você tem que tirar o seu desejo, porque o seu desejo tem que ficar o mesmo
em todas as partes do processo. Porque às vezes acontece de você ir para o casting estar cansado, ou ontem você passou a madrugada escrevendo, porque essas coisas vão sendo concomitantes, assim, é uma linha do tempo que vai todo mundo junto. E o mais difícil é isso, você ter essa vontade de falar assim, não, eu preciso conversar com esse ator e ver realmente, porque se você deixa algo de fora, o filme já cai. E se o filme cai aqui, cai ali, o filme não vai para frente. E para mim, essa é a parte mais difícil, de disciplina mesmo, disciplina e vontade. A disciplina faz parte da vida adulta e faz parte de você ficar fazendo documentos e de seguir com o mesmo empenho. E uma outra pergunta seria como que as ideias elas vêm para fazer um filme? Elas surgem do nada? Você acorda meio da noite e anota no papel? Como que surge essa criatividade? O Hitchcock tem uma história muito boa, que ele estava dormindo, ele sonhou, ele acordou no meio da noite assim, falou, puta, genial, anotou. E aí de manhã ele acordou, ele olhou o papel e falou assim, garota encontra garota, né? Que é uma ideia de todo filme é assim, garota encontra garota. Então as ideias, elas não surgem, elas se reciclam. Na verdade, ideia é uma conexão entre uma coisa e outra que você faz. É isso, é o básico. E você rouba coisas. E você não pode ter medo de roubar coisas, porque você não vai conseguir criar algo do zero. A ideia não está em criar algo do zero. E por isso você precisa de obstrução. A obstrução serve para você ligar uma obstrução a uma outra coisa. Eu preciso fazer um filme em um dia, uma ficção científica. O lugar que eu vou filmar é feio. Eu vou usar preto e branco. Essa aqui é uma ideia. Essa aqui é usar criatividade. Não tem gênio, né? Só tem trabalho e roubo. Tem que roubar a ideia. Rouba, mas não faz igual. E Tarantino rouba. Ele rouba tudo. E a gente fala, porra, ele fez uma homenagem. Não, ele roubou. E tá tudo bem, é o que a gente faz. Publicidade. E como lidar com um bloqueio de ideias? Tipo, quando você tenta pensar em alguma coisa e não vai. Porque aconteceu comigo esses dias que eu tinha que fazer uma redação e eu não conseguia pensar em nada. E eu tentei, batei, apaguei e refiz e fiz. E como lidar com esse bloqueio de ideias? Eu acho que faz parte da disciplina também, de você abrir o Word e escrever também qualquer coisa que você tiver nesse dia. Mas tem que chegar uma hora que você tem que relaxar. Tem uma cena de Mad Men que o Don Draper fala pra Peggy. A Peggy tá bloqueada, o Don Draper fala, você tem que pensar muito, you gotta think really hard. Tem que pensar muito forte sobre aquilo, e aí você relaxa. E aquilo aparece espontaneamente. E também tem a obstrução do prazo, que é muito ótimo para desbloquear. Vai chegar no prazo, que é o primeiro episódio de Mad Men do Carrossel. Carousel. É um desbloqueio ali. Eu tenho uma amiga, Renan, que ela fala assim, sabe, a questão de não pode se levar muito a sério, não. Se levar muito a sério, você trava. Assim, não, se permita cometer erros, sabe? Abra mão da sua... Não, tudo tem que ser certo. Não, relaxa. Não se julgue, não se julgue. Você vai ter tempo para julgamento. Isso, exatamente. Só para colocar aí, os nossos amigos aí, tá ali a Isabela, Fernanda, além do Vitor, o Fábio. Lindo! Aí tem até a sacanagem, que o Fábio escreveu naquela hora que você falou que você desmaiou, né? Assim, eu lembro disso. Você desmaiou em Curitiba e acordou cineasta em Cuba. Foi tipo isso. Aí o Vitor publicou lá. O público gosta, a questão de cinema, gosta do que é mais fácil, mais divertido. Muitos filmes brilhantes acabam sendo deixados de lado por isso. Vide Putin 2012. É verdade. Aí a Isabela Sarri colocou lá. Lembrando que é verdade isso, hein? Que o 2012 foi avaliado por um jurado altamente qualificado, a nata do cinema curitibano. Eu lembro que eu mandei para um grupo de cineastas, e os caras participaram ali, sabe? Os caras foram, né, para julgar, foi bem legal. Né? Então, tá aí o da Isabela aí, né? Então, os caras participando ali, às vezes sacaneando, mas assim, sempre no bom sentido. Eu adoro essa galera, eu sou lindo. Uma galera da melhor qualidade.
Olha aí do Fábio aí, ó. Legal. Portanto, tá aí tem a participação da turma. Renan, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que estamos aqui sempre torcendo por você. Você é um cara que eu sei que vai decolar. Não esqueça da gente, não. Lembra da gente depois que estiver lá na frente? Não esqueço, nem se eu quisesse. É uma alegria imensa fazer esse contato com você. Aliás, a turma de vocês é uma turma muito maravilhosa, uma turma que deixa saudade para a gente. É muito legal falar disso, né? E aí, tá, então, não sei se a Tamires... Ah, claro, por favor. Não sei se a Tamires, se as três têm alguma pergunta a mais ou não. Tudo bem? Cadê, Mariana? Cadê você também? Não. Tem alguma coisa a mais para o Renan ou ele faz encerramento? Não tem mais pergunta. Não? Então, Renan. Nossa, mas foi incrível. Se fosse para ter, ficar aqui até amanhã, se fosse para falar tudo. Eu também. Tá gostoso aqui. Não, eu queria perguntar para ele. Sabe o que foi em Cuba que você aprendeu? Conta tudo para a gente, mas assim, tudo, os 3 anos, são 3 anos o curso lá, né? São 3 anos, né? 3 intensos anos. 3 intensos anos. Assim, resume para a gente em 1 hora, sacanagem, né? Não. É uma série, não é um filme, é uma série. Sim. A palavra é sua, meu caro. Vou deixar uma recomendação, se vocês não forem fazer nada essa semana, ou se forem ver alguma coisa essa semana, eu recomendo a série do Zé do Caixão, que está sendo transmitida pelo Space, ou foi feita pelo Space. Não sei onde vocês vão encontrar ela, no canal Space. E vejam essa série a partir dessa narrativa, dessa estrutura, da obsessão e obstrução. Porque vocês estão fazendo um filme para o prêmio Trash Zé do Caixão, né? Trash, esse termo gringo, né? Mas é lixo e tem que ter orgulho de ser lixo, porque a gente é lixo lá de cima, a gente é lixo do norte, a gente não é trash, a gente é lixo, e Zé do Caixão nasceu na boca do lixo de São Paulo, e ele tem muito orgulho de ser assim, e todo o cinema dele é feito através de uma obsessão e das milhões de obstruções que aparecem para ele, de como ele reverte isso, e da genialidade dele fazer isso. E se vocês me permitem, vou sugerir uma obstrução para vocês utilizarem no filme, tal qual o Lars von Trier, que é: o personagem precisa de um conflito, coloque o personagem em conflito, mas a obstrução é: resolvam esse conflito através do elemento do afeto. Porque eu acho que no mundo de hoje a gente está precisando de afeto, a gente está precisando de filmes que falem do afeto. A gente está vivendo um momento muito intenso de humanidade, de muita insegurança, e acho que só o afeto resolve. Renan, muito obrigado. Essa equaçãozinha sua eu não tinha ouvido ainda, está muito legal. Essa obsessão mais a obstrução é que vai gerar um filme, né? E você não pode reclamar, porque a gente reclama muito da obstrução. Cara, o que eu faço? Quer dizer, não. Abrace, né? Abrace isso, toque para frente, né? E essa questão da obsessão, né? Eu tenho que abrir mão disso porque, na verdade, não vou conseguir, né? Então, são obstáculos que a gente quase sempre quer cortar curva, né? O Carlos Fernando Zeca, ele sempre fala, não lembro bem o autor, ele sempre cita, mas ele fala assim, olha, falando para o texto, né? Texto que você não faz com muito sofrimento não será lido com prazer, né? Eu estou aqui dando um resumo da fala. E é isso, no filme que você também não tem esse... Que não é o sofrimento, aquela coisa de tristeza, não. É coisa do obstáculo, meu, de você superar, é muito suor, né? Eu lembro o último conto, vocês tiveram assim, um monte de obstruções, mas fizeram com... Era uma brincadeira para vocês, no bom sentido. E o final do filme, os créditos, é sobre isso, porque isso é fazer cinema na universidade. É fazer cinema rindo, e é divertido, e é todo mundo junto, e é coletivo, é afeto. Uhum. Exato, vocês se divertiram muito fazendo aquilo, né? Apesar de toda, assim, da correria de última hora, aquela coisa, né? Então, obrigado por você trazer essa sua experiência para a gente, né? Vamos estar bem ligado, né, nessa sua experiência. Eu vou estar acompanhando, eu quero assistir logo aí a soja, né? É soja ou é a soja? Como é que soja, só soja. Soja.
né? Quero acompanhar bastante isso também. Esse que você escreveu agora, você e seu ator preferido, que é o seu cachorro, né, no cultural, vou estar torcendo para que dê tudo certo. Parabéns, obrigado pela sua obsessão permanente pelo cinema. Obrigado, Faxina. Obrigado, gente. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, Vitória. Obrigado, Tamires, uma vez mais pelo trabalho de vocês. Né? E você que nos acompanhou, muito obrigado. Essa turminha legal que está aí acompanhando, né? Vendo o Renan, acompanhando o Renan. Vocês moram aqui, tá legal, gente? Beijo para vocês. Até a próxima.